Companheiros de jornada, professores de ciência em geral, em específico você de química, muitíssimo bem-vindo para mais um capítulo da nossa jornada Práticas de Docência. Neste momento nós vamos trabalhar um plano de aula bastante interessante também, que é a análise da combustão do papel vegetal e da esponja de aço. Neste plano de aula você poderá trabalhar com seus alunos vários temas, vários assuntos, vários conteúdos, competências e habilidades relacionadas a esta ciência maravilhosa que é a química, e eu já posso lhe adiantar alguns deles. Entre, claro, reações químicas, a combustão desses materiais é um fenômeno químico do qual nós denominamos reações químicas e simbolizamos através das equações químicas, que também deve ser trabalhado neste plano de aula, assim como a construção de teorias na ciência. Como nascem as teorias, como elas se consolidam na ciência, também é importante ser trabalhado neste plano de aula. E, claro, cálculos químicos ou cálculos estequiométricos, entre eles balanceamento de equação química, cálculo de rendimento, porcentagem de erro, entre muitos outros. E também você poderá trabalhar com seus alunos ainda mais os ritos de um laboratório de ciência, bem como as técnicas de manipular substâncias, algumas vidrarias, alguns equipamentos, reagentes em específico. A aula é riquíssima e vale a pena você dar uma conferida. Venha comigo para o que interessa. A ideia desta aula é analisar se esses materiais, o papel ou a esponja de aço, irá perder ou absorver matéria. E, claro, quanto de matéria eles irão perder ou absorver. Para executar esta atividade, você divide a classe em equipes, peça para cada equipe trazer uma esponja de aço, o papel pode ser obtido na hora, pode ser uma folha de caderno de um dos membros da equipe, e você dirá que elas irão competir entre si para ver quem que obtém os melhores resultados. Lembrando do primeiro episódio que eu expliquei muito bem os reais motivos de fazer essa competição entre as equipes. O motivo é pedagógico, didático, porque ninguém quer perder numa competição, todos querem sair vencedores, e para isso eles irão se aplicar, se dedicar muito mais a executar essa aula, e claro, você será beneficiado porque terá alunos muito mais dedicados a realizar aquilo que você está propondo. Para instigar a atenção deles, o interesse deles à aula, você pode inicialmente, ainda na sala, pegar a amostra de uma das equipes e dizer a eles: olha, pessoal, nós iremos queimar esse papel e queimar essa esponja de aço. Antes de queimá-los, nós iremos pesá-los e, após queimado, iremos novamente pesá-los, medir as suas respectivas massas. E aí eu quero uma previsão de cada uma das equipes. Ao queimar, ao entrar em combustão, esses materiais irão ganhar ou absorver matéria, ou seja, a massa do papel vai aumentar ou diminuir quando ele se queimar. A massa da esponja de aço vai aumentar ou diminuir quando ela se queimar. E aí, na lousa, no quadro, você poderá desenhar uma tabela como esta aqui, onde você coloca materiais, a previsão dada por cada uma das equipes, a massa inicial do papel como da esponja de aço, a massa final, que é a massa após a combustão, e a variação da massa experimental. E depois a variação da massa teórica, que eu vou, no próximo vídeo, explicar como é que é feito este cálculo aí. E aí você anota a previsão dada por cada uma das equipes. E diga-lhes que isso também faz parte da competição, faz parte da composição final da nota da equipe, porque assim você vai estar instigando eles a pensarem, a raciocinarem em algum conhecimento
prévio que eles já têm, porque eles já presenciaram a queima de vários materiais, entre eles o papel, bem como da esponja de aço, às vezes até eles mesmos já efetivaram essas reações químicas aí. Então você vai instigá-los sobre um conhecimento prévio que eles possuem, construir um novo conhecimento ou avançar neste conhecimento, apresentando a eles um conhecimento técnico, um conhecimento científico. Anote a previsão de cada uma das equipes e vai ao laboratório com a turma. Conduz os seus alunos ao laboratório e lá você, claro, faz uma explicação geral para todos, diga-lhes como que vai proceder a execução dessa experiência. E aqui eu digo o seguinte, se a sua escola não tem uma balança, você pode adquirir uma balança para você mesmo. Não é tão caro aí na internet, de 60 a 100 reais você adquire uma balança bastante interessante. Eu mesmo tenho a minha, ou se você quiser investir um pouco mais, poderá comprar uma balança até melhor, mais sofisticada e tem o seu próprio material para o seu próprio uso. Então, você dirá aos alunos, e a combustão você poderá ser, claro, no rito de um laboratório deve ser feito num cadinho, né? Agora, se não tiver também esse cadinho, você pode fazer num pírix, num pratinho pequeno de porcelana, e você diga aos alunos que pese inicialmente o papel neste recipiente de porcelana e anote na tabela a massa inicial. Depois, no final, você pode medir a massa do material do recipiente, ou do cadinho, ou do pírix, do pratinho de porcelana, para saber qual que é realmente a massa de papel e a massa da esponja de aço. Ou então, às vezes, nem precisa. Você vai fazer a variação da massa, a massa do recipiente que está contendo o papel e a esponja de aço, não vai variar, o que vai variar mesmo é a massa do papel e a esponja de aço, então você às vezes nem precisa fazer esse detalhe, mas se você quiser, fica a seu critério, tá? Então, diga a eles que eles irão medir a massa inicial do papel, a massa inicial da esponja de aço, irá anotar naquela tabela, cada membro deve ter a sua tabela em seu caderno, irá anotar e aí botar a fogo. Irá queimar esses materiais. Ao queimar esse material, eu digo o seguinte, muito, mas muito cuidado e muita atenção com seus alunos, porque vocês estão trabalhando com fogo e dentro de um laboratório. Isso exige muito, mas muito cuidado mesmo. Então, peça para eles queimar um de cada vez, evidentemente, né? O papel e depois a esponja de aço. E aí, após a combustão final, ou todo o processo, pesa novamente, mede a massa deles e anote na tabela. E aí eles já vão saber quem é que aumentou e quem é que diminuiu a massa. Claro, eu já adianto para você, né, que o papel vai ter a sua massa diminuída e a esponja de aço vai ter a sua massa aumentada. Por que isso? Eu vou explicar no segundo vídeo, né, que a reação química da esponja do ferro com o oxigênio do ar, vai formar o óxido de ferro, ou seja, há um acréscimo de matéria no ferro. O oxigênio liga-se com o ferro, aumentando a sua massa, e já no caso do papel, não, né? No papel há uma liberação de gás carbônico e vapor d'água, perdendo matéria, então a sua massa diminui. Pede para os alunos anotarem na tabela, a tabela completada ali, então já sabemos, peça para eles fazer a variação da massa experimental, né? A massa final menos a massa inicial, e aí vai dar para ver que a esponja de aço, repito, aumentou a sua massa e o papel diminuiu a sua massa. E ali, então, ou no próprio laboratório, ou depois, então, na sala de aula, você pode fazer a discussão dos resultados com os seus alunos
prévio, porque os cálculos, o equacionamento desses fenômenos eu vou explicar no próximo vídeo, você então fará numa aula posterior, porque normalmente numa aula só não dá para se concretizar todo esse trabalho. Então, já na análise, na discussão dos resultados, vocês peçam para cada equipe teorizar, formular uma explicação do fenômeno que eles observaram. Eles observaram o papel entrando em combustão e a sua massa diminuiu, e a esponja de aço também entrando em combustão e a sua massa aumentou. Então, eles deverão tecer uma argumentação para poder explicar o fenômeno antes de você explicar cientificamente, quimicamente, o que aconteceu. E aí você diz a eles, olha, você pode explicar, trabalhar a eles. As teorias científicas nascem assim. Os cientistas, os pesquisadores, observam os fenômenos ocorridos e aí eles procuram dar explicações a esses fenômenos. E essas explicações passam por repetir o processo, observar novamente, mais vezes, fazer isso com outras equipes, com outros cientistas, relatar as suas observações e tecer várias explicações, e assim vai se construindo as teorias científicas, e à medida que elas vão se consolidando, vão se confirmando, elas vão ganhando espaço no mundo acadêmico. Então, você pode trabalhar esse detalhe com seus alunos. Agora, o equacionamento, o cálculo, o rendimento, eu vou trabalhar com vocês no próximo vídeo para não ficar muito extenso. Então, venha comigo e eu vou lhe explicar como é que você vai equacionar, balancear a equação e fazer os cálculos, o cálculo teórico de quanto que deveria dar o valor da massa de papel queimado e da massa da esponja de aço queimado. Venha comigo no próximo vídeo.